Meus queridos, louvado seja Deus por esta grandiosa oportunidade. Nós queremos chamar a atenção do querido e amado irmão, ouvinte da palavra do Senhor, para que nesta noite você possa se conectar com Deus. Além de estar conectado nas tuas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, em todas as suas redes sociais. Eu quero que esta noite também você se conecte com Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração. Nós queremos esta noite ser sucintos nesta mensagem, mas queremos atrair a sua atenção para ela. O texto sagrado de Lucas, no capítulo de número 24, versículos 13 ao versículo de número 35, ele relata a história de dois discípulos de Jesus. Estes dois discípulos de Jesus, eles estavam voltando de Jerusalém, depois da festa da Páscoa, depois que Cristo havia padecido, havia morrido, e também havia sido sepultado. Eles então, muito tristes, resolvem voltar para a sua aldeia chamada Emaús. A morte de Jesus causou uma comoção muito grande no coração daqueles dois discípulos. Os discípulos iam conversando a respeito do tamanho de Cristo, do poder do Senhor, e nestas conversas eles não conseguiam compreender que mesmo Jesus sendo um homem tão poderoso e tendo feito tão grandes sinais, como que alguém tão poderoso, tão grandioso e que fizera tão grandes sinais, agora veio a padecer. E pior ainda, eles estavam cientes de que Jesus ressuscitaria. No entanto, eles vêm naquele domingo e quando eles estão a caminho de Emaús, conversando sobre tudo isto, o Mestre Jesus, ressuscitado, se aproxima deles e começa a perguntar para eles do que é que eles estavam falando e por que tamanha tristeza havia se abatido no coração deles. Eles estavam ali tão preocupados com a situação, que esqueceram de vislumbrar a Cristo, que esqueceram de reconhecer a Cristo, pois eles estavam muito tristes com a grande perda que haviam sofrido. Eles estavam frustrados, eles estavam desanimados, eles estavam desesperançosos, eles estavam totalmente arrasados, porque sabiam que Jesus Cristo era o Salvador da humanidade, pois eles disseram isto no texto bíblico e na sua conversa que eles mesmos passaram para Cristo. No entanto, meus amados, eu quero lhes chamar a atenção para algumas lições que nós aprendemos com esta conversa que Jesus teve com os discípulos a caminho de Emaús. Uma aldeia perto de Jerusalém, 60 estádios, muito perto de Jerusalém. E quando eles estão ali a caminho da sua casa, totalmente abalados pela notícia da morte, então eles recebem a visita de Jesus. No entanto, é preciso que nós aprendamos algumas coisas a respeito disto. Perceba que eles deixaram Jerusalém no dia que Jesus havia ressuscitado. Eles saíram de Jerusalém no dia que Jesus havia ressuscitado. Pois o versículo 13 diz assim: eis que no mesmo dia, que dia? No domingo, no dia da ressurreição, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Meus amados, muitas pessoas
estão saindo de Jerusalém por nada. A notícia da ressurreição de Jesus estava em Jerusalém. A boa notícia que os discípulos esperavam estava em Jerusalém. A boa notícia que eles queriam tanto ouvir estava em Jerusalém. Mas eles deram as costas para Jerusalém. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus nos constrange a voltarmos para Jerusalém, a não deixarmos de forma nenhuma Jerusalém, pois fora das muralhas de Jerusalém, resta o perigo. Se não, veja a parábola do homem que foi assaltado, que descia de Jerusalém para Jericó, deixando para trás a proteção, pois a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, pois assim como estão os montes à roda de Jerusalém, está o Senhor à roda ou em volta do seu povo. Em Jerusalém nós temos a proteção divina, em Jerusalém nós temos a promessa de segurança, e em Jerusalém para estes discípulos estava a confirmação da ressurreição de Jesus Cristo. Mas ao contrário dos outros, dos apóstolos que ficaram, eles agora resolvem voltar para suas casas, como se a sua vida tivesse acabado, como se a morte de Cristo fosse o fim daquilo que eles queriam. Pelo contrário, a morte de Cristo era ou foi o princípio daquilo que Jesus Cristo veio fazer, que era salvar a humanidade. Pois o apóstolo Paulo diz que se nós não crermos na ressurreição, também nós não cremos que Cristo ressuscitou. Ora, Cristo ressuscitou para que nós também ressuscitássemos com Ele, para que nós também revivêssemos com Ele. E esta noite eu quero trazer a sua atenção para este texto: nunca saia de Jerusalém por nada. A Bíblia relata a história de um homem que afrontou muito ao rei Davi, afrontou muito a Davi, e quando Salomão assume o reinado, Salomão chama aquele homem na sua casa, no palácio, e diz: olha, você afrontou muito ao meu pai, e ele não fez nada contra ti, e também eu não farei nada contra ti, desde que você não saia de Jerusalém, desde que você não deixe Jerusalém. Jerusalém é o teu porto seguro, Jerusalém é a tua proteção, Jerusalém é o teu salvo-conduto. Se você deixar Jerusalém, você vai morrer. A Bíblia então diz que aquele homem, uma certa vez, perdeu alguns dos seus criados, e ele saiu da sua casa para ir procurar. E Salomão, quando soube que ele tinha saído, na verdade o homem já tinha voltado. Mas a Bíblia diz que aquele homem foi chamado por Salomão e disse: eu te falei que no dia que você deixasse Jerusalém, você perderia a sua vida. E aquele homem se perdeu porque abandonou Jerusalém. Segunda coisa que aprendemos neste texto: eles estavam fazendo o caminho inverso. Eles não eram para ter saído de Jerusalém. A Bíblia diz que eles iam para Emaús. Eu sei, a aldeia era próxima, era pertinho a aldeia, mas a ordem era para ficar em Jerusalém. A ordem era para se manter em Jerusalém. Jesus já havia dito e predito que quando o pastor morresse, as ovelhas seriam dispersas. Mas aqueles homens deveriam, tal qual os apóstolos e os demais, terem permanecido em Jerusalém. Emaús significa fonte de águas quentes, e Jerusalém é lugar de paz. Fonte de águas quentes é Emaús, e Jerusalém, lugar de paz. Tem muita gente trocando Jesus, que é a verdadeira fonte de água viva, por outra fonte sem valor espiritual. Não troque Jesus por nada, meu amado. E não importa as circunstâncias nas quais você esteja envolvido, não importa os problemas nos quais você tenha entrado,
se você continuar a manter Jesus contigo, se você continuar em Jerusalém, a promessa é que você será revestido de poder do alto. Jesus disse isto no livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É em Jerusalém que nós recebemos o revestimento espiritual. Foi em Jerusalém que o Espírito Santo desceu no cenáculo sobre aqueles irmãos que estavam orando. Foi em Jerusalém que começou o ministério dos apóstolos, curando enfermos ali na Porta Formosa. Foi em Jerusalém que Deus derramou grandes bênçãos da parte dele, para que pudesse abençoar aqueles que ali estavam no cenáculo. Eles estavam fazendo o caminho inverso. Ao invés de sair de Emaús para Jerusalém, como tinham feito antes, agora eles voltam de Jerusalém para Emaús. Tem muita gente oferecendo uma água diferente, umas águas termais, que parecem coisas de paraíso, que parecem coisas maravilhosas, que parecem muito atrativas, mas são apenas águas mornas, águas quentes, mas que em nada te contribuem para o teu crescimento espiritual. Jerusalém, no entanto, é lugar de paz. Jerusalém é lugar de paz na presença do Senhor Jesus Cristo. Jerusalém é lugar de paz diante do Senhor. Jerusalém é lugar de bênçãos da parte de Deus para o teu coração. Não saia de Jerusalém por nada, mantenha-se em Jerusalém. Enquanto eles falavam de sofrimentos e morte, o anjo já havia removido a pedra. Olha o que o texto diz: eis que houver um grande terremoto, Mateus capítulo 28, versículo 2, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. Aquela pedra que estava na porta do túmulo de Jesus serviu de assento para o anjo que chegou e empurrou aquela pedra. Aquela pedra dá lugar a uma porta, e por esta porta sai o Salvador da humanidade vivo, ressurreto, para abençoar a todos. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. Eles estavam conversando e preocupados com a morte de Jesus. Mas Jesus já havia dito a eles: olha, o Filho do Homem vai como dele está escrito. O Filho do Homem vai morrer, mas ao terceiro dia ressuscita. E eles conversavam inclusive sobre a ressurreição de Jesus, mas eles parecem que não criam tanto nesta ressurreição. Já parou para pensar que nós falamos muitas coisas, nós incentivamos as pessoas, e muitas vezes a gente mesmo descrê daquilo que prega. A gente mesmo fica com o pé atrás daquilo que está dizendo, mesmo que a Bíblia categoricamente afirma que aquilo é verdade. Mas a gente acha um salto muito alto, uma plataforma muito alta, acha que é um passo muito alto a se dar em um degrau tão invisível. Há pessoas que começam a decretar derrotas na sua vida, mesmo Cristo tendo nos feito mais que vencedores. Mesmo Cristo, através do apóstolo Paulo, ter dito que nem a morte, nem o inferno, nem as potestades, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem largura, nem anjo, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eles estavam falando de sofrimento e morte. As pessoas estão apavoradas hoje. Só falam de sofrimento, só falam de mortes, só falam de pandemia, só falam de coronavírus, mas não fala de Jesus que está sobre o vírus, sobre a pandemia, sobre tudo aquilo que se chama gente, deuses deste mundo e deste século. Jesus está acima de tudo. E Ele irá nos livrar deste mal. A Bíblia diz que Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele
Ele nos cobrirá com a sua sombra. Nós, guardados em Cristo, a Bíblia diz isto: a vossa vida está guardada com Cristo em Deus. Nós estamos seguros com Cristo, e pouco importa a nossa condição física, se a nossa vida espiritual está arraigada em Deus, e por mais que nós venhamos a padecer, a falecer, a nossa vida está garantida na presença do Senhor. Nós não estamos agarrados a esta vida como se ela fosse eterna. Nós estamos agarrados em Cristo, que é eterno e que nos proporciona uma vida eterna de verdade. Então, não fique com pânico, com medo, não fique só falando de morte, falando de sofrimento, falando de enfermidades, mas fale que Jesus supre todas as nossas necessidades, inclusive as necessidades físicas de saúde. Ele é Senhor da nossa vida por completo. Outra coisa, eles estavam cheios de dúvidas. Olha o que ele diz aqui no verso número 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eles começavam a se questionar. Eu vejo Cleopas conversando com o seu companheiro, dizendo: será que ele vai ressuscitar mesmo? Mas já é o terceiro dia hoje. Já está com 3 dias que ele disse que ia ressuscitar e até agora nada. Hoje é o terceiro dia. No dia que Jesus ressuscita, ele sai de Jerusalém. Há pessoas que não recebem de Deus, porque quando estão para receber do Senhor alguma bênção, eles desistem de orar, eles desistem de buscar, eles desistem de acreditar, eles acham que não é para eles, acham que bênçãos desta natureza, desta categoria, não encaixam no perfil deles, porque não são merecedores. Deixa eu dizer uma coisa para ti, deixa eu dizer uma coisa para você: de fato você e eu não merecemos, de fato você e eu não merecemos nada, mas Deus faz não é pelo nosso merecimento. Deus faz conosco não é porque nós temos créditos com Ele, é porque Ele é misericordioso, é porque Ele é bom. Nós não temos muitas vezes um histórico bom com Jesus, mas Ele é bom para conosco apesar disto. E isto não te incentiva a ser ruim, pelo contrário, isto te incentiva a ir para os pés do Senhor, entendendo que Ele é tudo o que você precisa, é tudo que você necessita. Eles estavam cheios de dúvidas, eles estavam pensando, e nós achávamos, eles disseram, nós pensávamos que este é aquele que iria livrar os homens, era aquele que viria salvar a humanidade, nós pensávamos. Não fique com dúvidas, acredite de uma vez por todas, Jesus vai fazer milagre. Não fique com dúvidas, acredite de uma vez por todas, Jesus é o Senhor da tua vida. Não fique com dúvidas, se Jesus disse que vai fazer, Ele vai fazer, Ele diz da sua palavra: sem mim nada podeis fazer, então é por Ele, é através dEle. E estes discípulos tinham deixado Jesus para trás, estes discípulos tinham virado as costas para Jerusalém, tinham virado as costas para a promessa, tinham virado as costas para Cristo, tinham virado as costas para a ressurreição, tinham virado as costas para o Deus da salvação e estavam indo tristes. Mas Jesus Cristo então vai até eles. Perceba que apesar de eles terem dado as costas para Jerusalém, eles terem dado as costas para a ressurreição de Cristo, o que Jesus faz? Vai até eles. Jesus vai até o caminho de Emaús e acompanha eles até a sua casa, como nós vamos ver aqui à frente. Eles estavam tristes, meus amados, sem motivo algum. Jesus havia ressuscitado. Jesus começa a conversar com eles. Jesus então diz: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Por que é que vocês estão tristes? Vocês têm motivo de fato para estar tristes? A pergunta de Deus para ti esta noite é: você tem mesmo motivo para ficar enclausurado? Você tem mesmo motivo para ficar triste? Você tem mesmo motivo para ter desistido?
Você tem mesmo motivo para ter jogado a toalha? Você tem mesmo motivo para ter se jogado no chão? Você tem mesmo motivo para estar desesperado? Você só teria motivo desta natureza se você não tivesse a companhia de Jesus. Você só teria motivo para existir se Jesus não estivesse com você. Você só teria motivo para chorar de tristeza se Jesus tivesse te abandonado. Mas ele disse que não nos abandona, disse: não vos deixarei, nem vos desampararei. Eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Jesus nunca nos deixou só por um momento. Eles estavam tristes sem motivo. Jesus havia ressuscitado. E ele havia ressuscitado e estava ali agora com eles, conversando com eles. Conversando com eles. Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Por que é que vocês estão conversando isto? E qual é o motivo da tristeza de vocês? Deixa eu te dizer, meu querido amigo, qual é o motivo da tua tristeza? Conta para Jesus hoje qual é o motivo da tua dor. Conta para Jesus hoje qual é o motivo da tua tristeza, qual é o motivo da tua ansiedade, qual é o motivo do teu medo, qual é o motivo do teu pânico, qual é o motivo, qual é a razão, qual é a circunstância que te levou a estar tão desesperado. Eu digo em nome de Jesus Cristo que o que você estiver passando, não importa a gravidade, Jesus é a solução. Jesus consegue te alegrar, consegue te reanimar, Jesus consegue fazer de você alguém que você precisa que seja alegre, satisfeito com a presença do Senhor. Eles não conheciam Jesus. É isso que o texto diz. Versículo 18, eles confundiram Jesus com um peregrino. Eles achavam que Jesus era só um peregrino que veio para Jerusalém para participar da Páscoa e depois foi embora e estava voltando. Olha o que eles disseram, e respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Você veio só peregrinar em Jerusalém, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu com um homem chamado Jesus? Jesus então pergunta: quais as coisas? Quais foram? Me atualize. Aquele que tudo sabe, aquele que é som dos corações, aquele que é onisciente, aquele que é onipotente, onipresente, agora pede um relato minucioso daqueles discípulos. Quais as coisas? O que foi que aconteceu que deixou vocês tão alardeados? O que foi que aconteceu que deixou vocês tão tristes, tão cabisbaixos, tão frustrados? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Jesus fez alguma coisa para te deixar frustrado? Ou você está frustrado com as circunstâncias da vida e tentando culpar a Cristo? Ou você está frustrado com as coisas da vida tentando culpar o seu pastor? Ou você está frustrado com as coisas da vida tentando culpar o teu cônjuge, os teus filhos, as tuas filhas, a tua sogra? Ou você está frustrado com a vida e está tentando atribuir a culpa a alguém? Reconheça nesta noite que a culpa, se alguém é culpado, é você, e Jesus Cristo retira hoje toda a tua culpa. Jesus retira hoje todo o teu problema, toda a tua ansiedade. Eles confundiram Jesus com um peregrino, não sabia quem era Jesus. A mulher lá no lugar da ressurreição confunde Jesus com um jardineiro. Os discípulos no meio da tempestade confundem Jesus com um fantasma. Agora, os peregrinos, os homens aqui que iam para Emaús, os discípulos confundem Jesus com um peregrino. E a pergunta de Jesus para ti esta noite: quem é Jesus para você? É só um fantasma? É só um peregrino? Ou é um jardineiro?
A resposta de Deus para a tua vida é: Jesus é tudo que você precisa para se desfazer dos teus fantasmas, para se desfazer dos teus medos, para se desfazer do pânico, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. A fé deles em Jesus não era suficiente para alcançar além do túmulo. Eles só acreditavam em Jesus até na sua morte. Jesus morreu. Eles disseram: nós esperávamos que fosse hoje. Versículo 21. Mantenha a sua Bíblia aberta, eu encerro já já. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Desde que as coisas aconteceram. E é verdade que também, olha aqui, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Sabe o que é isto? Não viram, mas Jesus estava ali presente com eles. Você pode até não estar vendo Jesus neste momento. Você pode até não estar vendo Jesus nesta hora. Mas Ele está aí do teu lado. Ele está aí conversando contigo. Ele está aí colocando a mão no teu ombro. Ele está aí colocando a mão no teu coração. Ele está aí com as mãos estendidas sobre ti, dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu sou o teu muito grande galardão, como disse o Senhor Abraão. Não temas, como diz Isaías, ainda que você tenha que passar por dentro das águas, ainda que tenha que passar pelo fogo, ainda que tenha que passar pelos rios, Deus está contigo. Eles não tinham uma fé que ultrapassasse o túmulo. Eles acreditavam que Jesus era o Senhor e agora começaram a duvidar. E nós pensávamos que Ele seria aquele que nos salvaria, aquele que perdoaria, aquele que seria o Cristo. Mas agora já é o terceiro dia. Alguém até disse que viu o túmulo vazio, alguém até foi lá, alguém até viu uma visão de anjos, aí foi no túmulo, viram o túmulo vazio, mas não viram Ele. E Jesus disse: eu estava com eles. Jesus estava andando com eles ali. Depois de conversar com Jesus, o que você faz? Convida Jesus para a sua casa. Quando Jesus se aproxima da aldeia, a Bíblia diz que Jesus faz o quê? Que ia passando. Que ia passar embora, que ia embora. E eles chamaram Jesus. Fica conosco. Já se faz tarde. Já é de noite, já está anoitecendo, fica conosco. E Jesus entrou para estar com eles. Convide Jesus hoje para a tua casa. Convide Jesus hoje para o teu lar. Repreenda do teu lar tudo aquilo que afasta a presença de Deus. Repreenda do teu lar tudo aquilo que afasta a glória de Deus. Repreenda do teu lado tudo aquilo que envergonha, que entristece o Espírito Santo de Deus. E se coloque na dependência dEle, para que Ele possa ser o teu companheiro, para que Ele possa ser o teu amigo, para que Ele possa ser o teu ajudador, aquele que supre as tuas necessidades. Eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou a ficar com eles. A presença de Deus em casa é sinônimo de comunhão. Se Deus está contigo em tua casa, é sinônimo que você tem comunhão com Ele, que você tem comunhão com os teus filhos, que você tem comunhão com os teus parentes, que você tem comunhão com a sua esposa e com o seu esposo. Porque quando Jesus assentou-se na mesa, Jesus estava sentado, tomou o pão e abençoou e partiu e deu a cada um. Jesus estava se deixando conhecer.
Jesus estava se deixando conhecer por eles, porque a Bíblia diz anteriormente que seus olhos parece que estavam como que fechados, para que não pudesse ver. E aí eu te aconselho hoje, abra os olhos antes que Cristo desapareça. Abra os olhos antes que Cristo desapareça. E quando eles abriram os olhos e o conheceram, ele desapareceu-lhes. Mas sabe o que eles fizeram? Ficaram tristes? Não! Eles voltaram para Jerusalém porque sabia que Jesus estaria em Jerusalém. Voltaram para o lugar de paz de novo. Trocaram de novo agora as águas artificiais, quentes artificialmente, e agora voltaram para Jerusalém. Somente a presença do Cristo ressurreto faz o nosso coração arder. Olha o que eles disseram. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E se o teu coração nesta noite arde pela presença, mesmo que você não seja crente, mesmo que você não seja salvo na pessoa de Jesus Cristo, e você está temeroso demais por causa desta enfermidade, por causa desta doença, você tem entrado em pânico. A sua vida se resume agora em lavar as mãos e não tocar no rosto. Lavar as mãos e não tocar no rosto. Deixar de abraçar e não tocar em ninguém. Porque você está com medo. E você não está com medo da doença. Você está com medo do resultado desta doença. Você está com medo que essa doença infecte você ou o seu familiar e venha levá-lo a óbito. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti hoje. Tem uma promessa de Deus. A Bíblia diz, João capítulo 11, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que morra, viverá. Aleluia. Se esta palavra arde no teu coração, como ardeu nos discípulos, a caminho de Emaús. Eu quero que você, nesta noite, feche os seus olhos. E se você quiser aceitar a Cristo como Senhor, eu vou orar também por você, e você vai testemunhar isso. Você pode escrever aí na rede social: olha, eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador. Coloque o seu endereço, para que nós possamos saber onde você mora, e tão logo possamos levar-lhes a palavra de incentivo espiritual. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está com medo. Eu quero orar por você que perdeu a esperança. Eu quero orar por você que está prestes a perder a esperança. Eu quero orar pela tua vida. Feche os seus olhos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, eu te dou graças, meu Pai querido, por todas as bênçãos que tenho recebido de ti, por todos os privilégios que temos recebido da tua parte, pela tua proteção e pela tua graça. E neste momento, ó Deus querido, eu peço que o Senhor vá até este coração que está tão aflito, este coração que está tão angustiado, este coração que está tão tenebroso, que está em pânico, e acalme ele, por amor do teu santo nome. Que o Senhor possa, meu Deus querido, massagear o coração desta pessoa com a tua palavra. E que o Senhor possa, meu Deus amado, falar ao seu coração profundamente que está com ele e com ela, Senhor. E se porventura alguém, esta noite, deseja te aceitar como Senhor, eu quero orar ao Senhor neste momento por esta vida. Que o Senhor possa perdoar os seus pecados. Que o Senhor possa perdoar as suas transgressões. Que o Senhor possa perdoar os seus erros e possa escrever os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Deus bendito e amado, assiste a cada um, meu Senhor, e transfere este pânico para longe. Expulsa este pânico, este medo para longe e coloca a tua paz, a paz do teu Espírito Santo no coração dele e no coração dela, para o louvor do teu santo nome. A te oramos em nome de Jesus. Amém.